de fato, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou, as doutrinas de Paulo são falsas doutrinas, são doutrinas verdadeiras. Se Paulo ele é um escritor ou pregador de falsas doutrinas, a igreja que segue as doutrinas paulinas, então, seguem falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Vamos então aqui entender aquilo que o professor Fábio Sabino estará explicando, estará falando, e eu quero também saber a sua opinião. Você sabe como funciona, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Então, sem demorar, sem enrolar, vamos lá, vamos ouvir o professor Fábio Sabino, Cauê Santos Podcast. Vambora! Play! Paulo perseguiu os cristãos. Paulo entrava em casas, arrastava pessoas de dentro das casas para levar preso. Paulo, ele dava voto quando matava muitas pessoas, judeus helenizados. Ele aplaudia Paulo, na verdade. Então, o que acontece? Paulo, só no final da vida dele, que ele vai tentar ser alguém melhor. Paulo mentiu muito. Paulo não passava de um charlatão 171. Quer ver? Coloca aí pra mim, aí Você mesmo. acha que podemos afirmar isso? Posso agora. Coloca o capítulo 15 aí pra mim, por favor. É? Aí mesmo. Primeira carta aos Vamos lá? Coríntios, capítulo 15. Olha que lindo isso. Sobe um pouquinho mais. Lá pro versículo 51, por favor. Vou explicar o contexto. O que estava acontecendo? Pessoas estavam morrendo na cidade de Corinto. Várias pessoas. Pega lá o versículo primeiro, por favor. Vamos voltar lá no contexto, só para você entender. Olha que interessante isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo eu, Paulo, tenho anunciado. Se não é que cresceis em vão. Paulo está quebrando o pau aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Por nossos pecados. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Só quero lembrar a todos aqueles que são pesquisadores deste tema que, de maneira literal, não existe no Antigo Testamento, vou repetir, de maneira literal, a descrição de um Messias, filho de Deus, ou seja, filho divino, que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Nós não encontramos isso no Antigo Testamento de maneira literal. Então a pergunta também seria, quando Paulo diz conforme as Escrituras, quais Escrituras ele está se referindo? Vou repetir, no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, não tem em nenhum livro do Antigo Testamento uma descrição literal de que Javé tem um filho e que este filho iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso não existe de maneira literal no Antigo Testamento. Beleza? Isso advém de interpretações alegóricas, midrash, chame do que quiser, de textos que, em grande maioria, estão alocados naquele período interbíblico e também de alguns textos que você vê nos manuscritos do Mar Morto, que vão trabalhar melhor essa questão. Beleza? Então, apócrifos, você tem alguma coisa ali que se aproxima mais daquilo que está no Novo Testamento, mas mesmo assim, você não verá de maneira direta morrer e ressuscitar ao terceiro dia, conforme diz a Escritura. Porque lembre-se que os próprios evangelhos falam que o Cristo havia de padecer e ressuscitar conforme a Escritura. Conforme qual a Escritura?
E Paulo também vai falar conforme a Escritura. Eu falo isso até no seminário que eu dou aula, como que ninguém da cristandade questiona isso, como que nenhum cristão, nenhum crente exige explicações teológicas disso de maneira literal. Porque quando eu falo assim, ó, conforme diz a Escritura, eu estou falando de uma menção direta, não de uma interpretação, de uma alegoria, de um Salmo 22 fala, não, aí você está fazendo uma alegoria, uma interpretação, você está jogando uma hermenêutica em cima, porque não fala de um filho de Deus, um filho de Javé. É um outro contexto, tem um contexto histórico próprio, tem um contexto sapiencial. Ah, o Salmo 2, não, é outro contexto. E mesmo assim não vai falar em lugar nenhum no Antigo Testamento sobre morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Você começa a entender isso um pouco melhor quando você adentra a literatura da mística judaica, quando você vê algumas passagens dos manuscritos do Mar Morto, em Enoque, aí você, estou começando a entender essa questão. Que é interpretativo também. Que esses textos advêm de percepções ou interpretações do que seria a Torá, os profetas. Está tudo no âmbito alegórico também. Mas as pessoas não se questionam ou nem sabem, na verdade. Só aceitam aquilo, juntam o Antigo e o Novo Testamento, você aceita o pacote, nem sabe do que aquilo está falando necessariamente. Vamos lá então, vamos continuar. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, como fosse um aborto. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão indagando Paulo a respeito da ressurreição das pessoas. E aí, Paulo? E aí, nós vamos ressuscitar? Meu ente querido faleceu ontem. A minha mãe faleceu tem 15 dias atrás. O meu pai faleceu tem 30 dias atrás, Paulo. E aí? Como que é isso? Não. Jesus ressuscitou, apareceu para muitas pessoas e ele nos ressuscitará. E nós, que estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Ah, é, Paulo? É. Esse é o contexto, tá? Sobe agora. Lá pro versículo 50 agora, por favor. Aqui. Diz assim, ó. Quero lembrar rapidamente que de onde Paulo tira essa ideia de que na ressurreição teremos um corpo transformado, incorruptível, zoroastrismo. Bom, tradição persa, tem até a descrição desse corpo, de como ele é composto, ele é feito, que na mentalidade do autor eram materiais indestrutíveis. Tá bom? Então Paulo, ele está seguindo uma tradição.